Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão bíblica semanal. Nós queremos pedir que Deus esteja com todos nós e por isso vamos iniciar a nossa oração com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, para que crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho que nós acabamos de ouvir, que foi escrito por João, nós já temos uma realidade após a Páscoa. E aqui a gente nota que os apóstolos, os discípulos, estavam reunidos com as portas fechadas porque eles estavam com medo dos judeus. E por que esse medo? Porque como eles eram seguidores de Jesus e como Jesus foi morto na cruz, acusado de um crime muito grande contra o povo judeu, aqueles seus seguidores também deveriam ser mortos e extintos. Por isso os judeus perseguiam, procuravam os apóstolos e eles estavam lá reunidos numa casa, escondidos, com as portas fechadas. E de repente aparece Jesus no meio deles e saúda a todos eles. Imaginem vocês o medo que não deve ter passado pela cabeça e pelo corpo de todos esses
desses homens e dessas mulheres que estavam ali reunidos. De repente, aquele que estava morto, eles sabiam que ia ressuscitar porque Jesus tinha falado, mas ainda não acreditavam muito bem não. Mas de repente Jesus aparece no meio deles e saúda a todos eles. Mas seja como for, aquele impacto inicial passa na cabeça de todos eles o que está acontecendo. E aí Jesus começa a conversar com eles e eles começam a entender que realmente aquele que havia sido morto e no terceiro dia ressuscita e agora está no meio de nós, na forma como existia antes, ressuscitado. É certo que a ressurreição não é de fácil entendimento para todos nós, não é de fácil entendimento para nenhum de nós. Como é que a gente consegue imaginar que alguém que estando morto ressuscita? Como é que é esse corpo? Como é que é essa pessoa? Independente de qualquer situação dessa, a única coisa que sustenta para nós cristãos a ressurreição, a única coisa que sustenta é a fé. A fé não significa que eu entenda, significa que eu aceite. Nós temos alguns relatos como este, e vão acontecer nas leituras que nós formos fazendo durante essa semana ou nas próximas semanas, de Jesus aparecendo para mais pessoas e também para os seus apóstolos. E aí a gente vai percebendo que esse ressuscitado aparece mais vezes. E agora o fato interessante nessa leitura é que na primeira aparição Tomé não estava com eles. E Tomé tem uma situação muito peculiar, né? Quando os apóstolos falam para ele, Jesus ressuscitou e apareceu para nós. Que Tomé fala? Isso aí é conversa de vocês. Se eu não colocar minha mão nos cravos, na ferida dos cravos, se eu não colocar minha mão no peito que foi traspassado por uma espada, eu não vou acreditar. Um tempo depois, estando eles novamente reunidos, Tomé estava com eles, Jesus aparece. E Jesus fala para Tomé, Tomé, põe aqui tua mão, sou eu. Toca no meu peito ferido, sou eu, Tomé. E Tomé fala, meu Senhor e meu Deus. E Jesus fala para ele, você acreditou porque você viu. Felizes aqueles que acreditam sem ter visto. Ou seja, nós todos hoje, a gente nunca viu Jesus, mas a gente acredita sem ter visto. E não tem nada de sentimento nisso também. Eu sinto Jesus. Não conseguimos sentir, porque nós cremos. A fé é essa crença, crer sem ter visto. E isso é que realmente testemunha o nosso segmento desse homem, desse Deus que vem ao nosso encontro e que ressuscita o seu Filho Jesus para que comprove realmente que Deus está no meio de nós e que nos ama. E nós, cristãos, precisamos ser testemunhas desse Evangelho e desses acontecimentos na nossa vida diária. Pense nisso. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir para que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir que você clique aí no gostei, se você realmente tiver gostado da nossa reflexão,
E também se inscreva no canal da Pastoral Universitária, para que, ativando o sininho e compartilhando, mais pessoas possam ver essa reflexão, possam refletir sobre isso e possamos assim espalhar a mensagem do Evangelho para mais pessoas, mais ouvintes, mais gente que queira compartilhar conosco essa reflexão semanal. Um forte abraço.